Qual seminário você deve entrar? Talvez você já tenha se feito esta pergunta e eu quero lhe dizer que esta pergunta não é extraordinária. Eu me fiz essa pergunta, todos os padres já se fizeram esta pergunta quando começaram a discernir sua vocação, talvez uns mais, talvez outros menos, mas esta pergunta é muito importante, especialmente nos dias de hoje. Eu não quero aqui nesse vídeo indicar um seminário, apesar de que eu teria algumas sugestões, mas eu tenho medo de ser um pouco injusto, porque existem muitos seminários bons e poderia indicar uns e deixar outros fora. Mas eu gostaria de lhe dar indicações de como você pode fazer para descobrir qual seminário você deve entrar. Primeira coisa, você sente que tem vocação ao sacerdócio, você se sente inclinado, sente esse desejo de salvar almas, de anunciar a verdade do Evangelho, de ministrar os sacramentos. De que forma você sente isso no seu coração? Existem várias formas. Você pode salvar almas na vida apostólica ou na vida contemplativa. Então existem esses dois ramos, essas duas vias clássicas da igreja. Então a vida apostólica é a vida que nós chamamos vida ativa, vida pastoral, aquela em que eu vou para o campo de batalha, em que eu vou servir ao povo de Deus, servir a Deus, melhor dizendo, e ao povo de Deus também, celebrando a Santa Missa, ministrando os sacramentos, anunciando o Evangelho e, através destas obras, salvando almas. A outra via é a via contemplativa, que é aquela em que eu não estou diretamente no serviço apostólico e não necessariamente posso ser padre, posso ser um monge, posso ser um consagrado a Deus em um mosteiro e me dedico especialmente à oração, que não é uma coisa menor de forma alguma, é um outro modo de salvar almas. Aliás, muito importante, importantíssimo, porque sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Então a oração é a base de tudo. Então talvez você sinta um chamado a ser mais contemplativo. Em se tratando da vida apostólica, existem algumas formas que você deve escolher. A primeira delas é servir ao seu povo, aí onde você mora, na sua cidade. É a forma do presbitério diocesano. Então, os sacerdotes que estão ligados ao seu bispo, junto com os outros presbíteros, servem ao povo daquela região. É o que nós conhecemos popularmente como o padre diocesano. É o padre que serve na sua região, na sua diocese ou arquidiocese, nas paróquias, naquele povo, onde provavelmente você cresceu, você viveu, que você fala o sotaque deles, que você come a comida deles, que você é um deles. Então o padre diocesano é alguém daquele povo que Deus chama para ministrar a salvação para aquele povo. Uma outra forma de vida ativa é o padre missionário. Ou seja, aquele que não está ligado a um povo somente, a uma região somente, mas aquele que é chamado por Deus, sente esse impulso no seu coração de ir até os confins da terra, se for preciso, para anunciar o Evangelho. O padre missionário é aquele que vai aonde o superior manda, não está ligado somente a um bispo. E aqui nós vamos entrar em uma outra vertente, que é a vida religiosa, ou a vida comunitária. É aquela vida que segue um fundador, que segue um carisma específico, um tipo de trabalho ou uma espiritualidade específica. Então a gente vai ter um leque imenso de fundadores e de carismas, onde o sacerdote serve segundo aquela espiritualidade específica e segundo aquele serviço específico. Então, perceba se você tem um carisma específico. Talvez por conhecer algum padre, por ter visto uma propaganda na internet, visto alguma revista, aquilo lhe tocou profundamente, você quis conhecer,
você tem uma inclinação à vida comunitária, você tem uma inclinação a fazer votos. Fazendo aqui um resumo, para você entender melhor, o chamado sacerdotal, ele é um chamado ao apostolado, ao pastoreio das almas. Excepcionalmente pode ser um chamado à vida contemplativa, e na vida ativa nós temos os padres diocesanos, aqueles que trabalham na sua região, e os religiosos que servem em um carisma específico e normalmente são missionários. Querido irmão, querida irmã, se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você compartilhe, assine o nosso canal, assista os outros vídeos, temos uma série sobre vocação, uma série sobre o sacramento da confissão e outras reflexões para que nós possamos mais e mais transmitir a palavra de Deus, transmitir as verdades da nossa fé católica. Deus te abençoe.